Fala galera, beleza? Vamos fazer o nosso primeiro giro alternativo, uma ideia que eu coloquei na aba da comunidade aqui do nosso canal. Muita gente gostou dessa possibilidade de toda segunda-feira fazer um giro pelos campeonatos alternativos da Europa, então começamos nesta segunda-feira. Ative as notificações, se inscreva no canal, curtam os vídeos, coloquem comentários e a gente vai conversando. Vamos lá então, começamos pela Croácia. Lembrando que muitos campeonatos ainda do leste europeu e da Europa Central não voltaram da pausa de inverno. Então, por exemplo, Áustria, Sérvia, Rússia, Ucrânia, para citar alguns dos campeonatos principais dessas regiões que ainda não retomaram suas atividades. Mas na Croácia, do Hajduk Split, essa camisa é legal, hein? Do centenário do Hajduk Split. O campeonato croata já voltou e ninguém segura o Dinamo Zagreb. No domingo venceu o Gorica por 2-0. Dinamo Zagreb que perdeu o Dani Olmo, meio-campista, meio-atacante espanhol, que trocou a base do Barcelona pelo Dinamo Zagreb e foi negociado nessa última janela de transferências com o RB Leipzig. Vinha sendo um dos principais jogadores do Dinamo. Mesmo assim, a equipe segue como a grande favorita, tem 53 pontos depois de 21 rodadas. O Hajduk Split é o segundo com 41, são 12 pontos de diferença. O curioso é que no campeonato croata ninguém segura o Dinamo Zagreb, mas na Copa da Croácia o time caiu no meio da semana passada. Perdeu para o Rijeka, que é um time importante da Croácia também, por 1-0 nas quartas de final. Assim, nas semifinais da Copa da Croácia teremos Rijeka e Osijek, Slaven Koprivnica e Lokomotiv Zagreb. Então, uma semifinal sem os dois grandes do país. Seguindo no nosso giro alternativo pelo leste europeu e também um pouco pela Europa Central, vamos para a Hungria, onde o Ferencváros lidera sem muitas dificuldades, tem 43 pontos com 18 jogos, 2 a menos do que o segundo colocado, que é o Fehérvár, tem 40 pontos, 3 pontos de diferença, mas 2 jogos a mais para o Fehérvár. Na rodada não teve o jogo marcado entre Újpest e Ferencváros, que está adiado para 29 de junho. Porque o Újpest tem compromisso pela Copa da Hungria, oitavas de final, nesta terça-feira, Újpest e Fehérvár. Fehérvár, que é o segundo colocado do campeonato húngaro, contra o Újpest, que é o... Cadê a classificação do Újpest? Oitavo colocado na tabela. O Újpest é um clube muito popular da Hungria também, então tem esse compromisso na terça-feira pela Copa da Hungria. Não teve o jogo entre Újpest e Ferencváros, jogo pesado do futebol húngaro, marcado então para o dia 29 de junho apenas. Ferencváros 43 pontos, 2 jogos a menos que o Fehérvár, que tem 40, e aí na quarta colocação o Mezokovets Zori com 35 pontos, 20 partidas também. Seguindo no nosso giro pela região, vamos para a Romênia. Romênia, sim. Deixa eu terminar de atualizar aqui, ó. Vamos lá. Romênia. Agora sim, a internet não está ajudando muito, não. Romênia. Você lembra, né, que na semana passada teve aquele jogo Cluj-Steaua Bucareste? Vou até colocar o link para vocês aqui. Teve análise no canal. O Cluj segue na liderança, 48 pontos, mas ficou no empate nesse final de semana. No sábado ficou no 0-0 com o Gaz Metan. Cluj tem 48 pontos em 24 rodadas. O Universitatea Craiova vem na segunda posição com 43 pontos, 5 a menos. O Steaua Bucareste joga ainda nessa rodada. Grava o vídeo nessa segunda-feira pela manhã. O Steaua joga à tarde, às 3 horas da tarde do Brasil. Depois eu atualizo aqui na descrição o resultado do jogo do Steaua também, que joga contra o Acadêmica Clinceni. O Steaua tem 42 pontos, com um jogo a menos pode ir a 45, diminuir a vantagem do Cluj por conta desse empate em 0-0 que aconteceu no final de semana. O Cluj, que é o grande favorito ao título, mais uma vez, do campeonato romeno. Polônia agora, onde o Legia Varsóvia, clube extremamente tradicional do país, lidera a competição com 41 pontos depois de 21 rodadas. Os 8 primeiros colocados do campeonato polonês avançam para a fase final. O Legia Varsóvia fez 3-1 no Lodz nesse final de semana, tem 2 pontos a mais do que o Cracóvia, mas como eu disse, os 8 primeiros colocados avançam, então haverá ainda uma fase final para definir o título na Polônia. Seguindo agora, saindo um pouco do leste europeu, Grécia e Turquia, 2 campeonatos muito fortes
nesse mundo mais alternativo. Mas Grécia e Turquia são campeonatos de uma segunda prateleira, pelo menos. A Turquia é um campeonato muito forte, eu gosto muito do campeonato turco. O grego, até por conta das dificuldades financeiras dos principais clubes, caiu bastante de nível nos últimos anos. No grego, então, começando, 23 rodadas, 57 pontos para o Olympiacos, 55 para o PAOK e 44 para o AEK. O Panathinaikos vem um pouquinho atrás com 37. Nesse final de semana, o Olympiacos fez 1-0 fora de casa no Atromitos, foi a 57 pontos. Então o PAOK fez 4-0 no OFI. Teve análise aqui no canal já também de um PAOK AEK, um jogo com muita história que ajuda a entender um pouquinho também a formação da Grécia. Vou colocar o link para vocês acompanharem também. No campeonato grego, o Olympiacos ele cresceu nesses últimos jogos. O PAOK e o AEK pareciam que disputariam o título novamente, mas o Olympiacos vem muito forte para essa reta final. O El Arabi é o artilheiro do campeonato, jogador do Olympiacos também. Lembrando que na Grécia tem fase final também, os 6 primeiros colocados avançam para decidirem o título do campeonato grego. Por fim, nesse giro alternativo, vamos para a Turquia. Na hashtag Assiste aí Hoffman lá no Twitter, o jogo do campeonato suíço venceu. Vou colocar o link para vocês acompanharem aqui também, o clássico entre Zurique e Basel, mas uma das alternativas que eu coloquei na enquete lá no Twitter era o jogo entre Sivasspor e Istambul Başakşehir, que eram os 2 primeiros colocados da competição. Eram porque o Istambul Başakşehir perdeu o segundo lugar para o Trabzonspor. O jogo entre Sivasspor e Istambul Başakşehir terminou empatado em 1-1. O Trabzonspor venceu o Gençler Birliği por 2-0 e assumiu o segundo lugar. Os 3 à frente dos 3 grandes do país. Sivasspor 42 pontos, 21 jogos. O Trabzonspor tem 41 pontos, mas uma partida a menos que o Sivasspor. Então, por pontos perdidos, lidera a competição. O Istambul Başakşehir tem 40 pontos, Alanyaspor tem 39 e aí sim vem Galatasaray na 5ª posição com 39, Fenerbahçe com 38 pontos na 6ª colocação e o Beşiktaş com 36 pontos na 7ª posição, aí todos com 21 jogos, só o Trabzonspor desses 7 primeiros que realmente não tem 21 jogos disputados. Enfim, um pouco de futebol alternativo para vocês. Lembrando que no campeonato turco, diferentemente do grego, aí é turno e retorno tranquilo, são 18 times, 34 rodadas no total, sem muitas dificuldades na compreensão do regulamento. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro giro alternativo. Vamos tentar toda segunda-feira trazer um resumo dos principais campeonatos do leste europeu e da Europa Central no futebol alternativo.